Conmebol abre investigação sobre Bobadilla e ele vai ter que depor obrigatoriamente até sexta-feira. Bora contar mais detalhes sobre essa situação. Trazer Luciano e Ferrarese, como é que está a situação clínica dos dois atletas e também atualizar sobre o Oscar. E também vamos falar sobre Copa Libertadores da América, quanto o São Paulo arrecadou até aqui e o clube também garantindo a segunda vaga, a segunda melhor campanha na Copa Libertadores. Senhoras e senhores, respeitável público, começando mais um vídeo aqui no meu canal pra gente falar sobre São Paulo Futebol Clube. Um prazer para quem não me conhece, eu sou Alexandre Vieira, jornalista, e agora eu vou te deixar super bem informado sobre as últimas do São Paulo. Te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu like, que é super importante para o crescimento do nosso canal. Tem também o Seja Membro, onde tem conteúdos exclusivos. O nosso grupo do WhatsApp 24 horas por dia, não só para te deixar informado, trazer informações exclusivas e antecipadas lá, mas também para bater aquela resenha. Tem os vídeos exclusivos. Hoje, inclusive, um dos vídeos exclusivos foi gravado, na verdade, com os membros do canal lá, no papo com membros, só os membros do canal que podem participar, mas você vai poder acompanhar a partir do meio-dia. E tem muitos outros benefícios, dá uma conferidinha lá. Bora falar sobre São Paulo Futebol Clube. A Conmebol abre investigação para saber mais detalhes da situação de Bobadilla com o jogador do Tajeres. A Conmebol pediu as câmeras, pediu as imagens, vai fazer leitura labial, vai ver todos os recursos disponíveis para saber de fato o que vai tomar de medida em relação à situação do Bobadilla, que teria destinado as palavras ao Castillo, venezuelano, morto de fome. E aí o Bobadilla já se pronunciou oficialmente, ele alega que ele foi ofendido primeiramente e aí depois reagiu e reconhece que essa reação não foi uma das melhores possíveis. O São Paulo também já divulgou uma nota oficial dando respaldo para o atleta e há um entendimento de que é algo mais de lição e aprendizado do que algo de punição, e que agora o São Paulo vai tomar as medidas para proteção ali do atleta neste momento. E aí bora trazer um pouquinho de atualizações em relação ao Bobadilla, e é o seguinte: o episódio do Bobadilla, ele se enquadra no artigo 15 do Código Disciplinar da Conmebol, que prevê suspensão de pelo menos 10 partidas ou um período mínimo de 4 meses. Então, ainda, essa investigação aberta não quer dizer que a Conmebol vai punir o Bobadilla e já está certo essa questão e não há nenhuma previsão para essa investigação ter uma conclusão. Só a Conmebol avisando que agora vai pedir as imagens, vai analisar o caso, vai abrir essa investigação para depois tomar uma decisão e ver de fato o que seria feito caso o Bobadilla tenha uma punição. Então, o São Paulo está aguardando, o São Paulo entende, pelo contato que teve com a Conmebol, e que não há um embasamento, por exemplo, para que o clube seja punido nesse caso, vai ficar uma punição ou não restrita totalmente ao Bobadilla, e aí a gente vai ver as cenas dos próximos capítulos. E aí, o Rodrigo Correa, que é da Delegacia da Repressão aos Delitos do Esporte, ele falou em entrevista para a ESPN, ele soltou a seguinte aspa: o crime investigado é grave, imprescritível e inafiançável, com pena de 2 a 5 anos de reclusão. Pretendemos ouvir o Bobadilla sobre o fato na próxima sexta-feira. Para entender a situação com quem mais estava ao lado, queremos apurar o fato, que é grave, com todo o rigor possível. A intimação é para que Bobadilla compareça e seja ouvido, que dê sua declaração sobre o ocorrido. Queremos confrontar a versão dele com as demais que já constam no inquérito instaurado. E aí, agora vai abrir investigação tanto na Conmebol quanto também com a polícia para entender ali de fato o que pode ser feito, se haverá ou não punições. Mas fato é que o São Paulo, tanto com a defesa do atleta pessoal, os advogados do atleta, os advogados do clube já estão preparando a sua defesa, e aí o Bobadilla será ouvido. Ele foi intimado a estar presente e dar o seu depoimento na próxima sexta-feira. Existia a expectativa dele ter ido nesta quarta-feira, até a assessoria do São Paulo tinha confirmado de que ele se dispôs a ir de uma maneira voluntária
a dar esse depoimento, só que aí depois o São Paulo e a defesa preferiu não ir e esperar um pouco para tomar os próximos passos, só que agora na sexta-feira será obrigatória aí a presença do Bobadilla para dar o seu depoimento. Vamos ficar de olho nessa situação para entender o que de fato será feito, tá? Para a gente continuar trazendo mais informações sobre o São Paulo confirmou a segunda melhor campanha da Copa Libertadores da América, né? O Palmeiras foi o principal ali, conseguiu 6 jogos e 5 vitórias, 6 vitórias na verdade, né? O Palmeiras aí conseguiu emplacar uma boa campanha, o São Paulo acabou não conseguindo aí muito por conta dos jogos em casa, acabou não conseguindo atingir essa marca. Mas com 14 pontos, garante a segunda colocação do grupo. O Central Córdoba entrou em campo nesta quarta-feira, era o único que poderia chegar na mesma campanha do São Paulo e tirar uma diferença de gols, o que acabou não acontecendo. Então o São Paulo, caso no sorteio fique de um lado diferente, do outro lado da chave contra o Palmeiras, o São Paulo poderá disputar as oitavas de final, quartas de final e semifinal decidido em casa. Somente em algum confronto prévio da final, que será única lá em Lima, se numa fase prévia da final o São Paulo enfrentar o Palmeiras, aí sim o mandante do jogo da volta será o Palmeiras. Mas aí eu separei um dado bem interessante, inclusive peguei aqui os números, o levantamento do Comentários SP lá no X, e de quanto o São Paulo arrecadou até aqui na Copa Libertadores da América, até para a gente entender, né, como que foi lucrativa essa fase de grupos da competição e o quanto também é importante que o São Paulo, né, mantenha sempre jogando esse torneio. O São Paulo tinha retornado do ano passado depois de ter ficado 2 anos de fora e aí agora está no seu segundo ano consecutivo e a gente espera que o São Paulo esteja em 2026, 27, 28, porque é assim que o São Paulo vai sempre chegando e tendo oportunidades de conquistar. A premiação na Libertadores na primeira fase, né, contando ali por estar presente, o São Paulo ganha 17 milhões. E aí com o bônus de vitórias na Libertadores, o São Paulo ganhou 7 milhões e 590 mil. Já na premiação por chegar às oitavas, por se classificar para as oitavas de final, o São Paulo ganha um pouco mais de 7 milhões. São 7 milhões 187 mil e 500 reais. E por bilheteria, né, nos 3 jogos que o São Paulo mandou no seu estádio, lembrando que no jogo contra o Tajeres foi um pouco mais de 35 mil e uma renda um pouco superior ao 2,1 milhões, o São Paulo no todo, nas 3 partidas que jogou no estádio do Morumbi, conseguiu uma renda de 8.709.660 reais. Então a gente acoplando todos esses números, a gente pode afirmar que o São Paulo, com a sua participação na fase de grupos da Copa Libertadores, conseguiu a arrecadação de 40.487.160 reais. Então um pouco mais ali de 40 milhões foi essa grana que o São Paulo conseguiu com a sua campanha e participação na fase de grupos da Copa Libertadores. São Paulo que vive uma grave crise financeira, está precisando ter cada vez mais recursos. No ganho esportivo, tem conseguido também um lado financeiro bem interessante com a disputa da Copa Libertadores. A gente espera que no fim das contas, São Paulo conquiste o tetracampeonato, que vai ajudar bastante também os cofres com mais uma conquista. Bora trazer mais atualizações sobre o São Paulo? Uma atualização sobre o DM, Luciano, Ferrarese, Cédric, André Silva, Oscar, Luca. Bora fazer um apanhado rápido para vocês entenderem como que tá o cenário de cada um até para o confronto contra o Bahia. Luciano e Ferrarese, até foi o Zubeldia que revelou que os dois jogadores não estavam 100% para a partida contra o Tajeres. O Luciano estava com um incômodo ali no tornozelo e mesmo assim entrou e acabou sendo decisivo, e o Ferrarese atuou com febre. Os dois atletas, apesar desses pequenos incômodos, eles estarão disponíveis no primeiro momento para a partida contra o Bahia, tá? Eles devem viajar para Salvador e ficarão à disposição mesmo com essa alegação do Zubeldia. Os dois não devem preocupar para a sequência da temporada, para a sequência contra o Bahia.
Já trazendo a atualização do Luca, como a gente trouxe no vídeo de ontem, o Luca vai para o jogo, a expectativa é nesta quinta-feira ele treinar normalmente, e aí treina quinta, treina sexta e partiu o Salvador, e deve pelo menos ter alguns minutos contra o Bahia. Cedric e André Silva vão passar por exames médicos nessa quinta-feira, na reapresentação do grupo, para entender de fato qual a gravidade de suas contusões. O André Silva reclamou de dores na parte da coxa, já o Cedric Soares está com dores na panturrilha direita. Os dois atletas serão melhores avaliados para saber se eles terão condições ou não de estarem disponíveis para essa partida. Já o Oscar também vai se reapresentar nessa quinta-feira. O Oscar está com edema, está com dores na coxa e vai ser melhor avaliado nesta quinta. Mas em um primeiro momento ele deve ficar de fora contra o Bahia e aí tem um retorno programado e na expectativa dele estar disponível para o confronto contra o Vasco. São Paulo vai entrar em campo agora contra o Bahia nesse dia 31, no sábado, e aí depois vai ter um hiato, porque vai vir a data FIFA, vai vir os jogos de seleção. E aí o São Paulo não vai jogar neste período, volta a campo só no dia 12 contra o Vasco, dia dos namorados inclusive. E aí o São Paulo joga contra o Vasco lá no estádio do Morumbi e aí encerra a sua participação nesse primeiro semestre, que aí vem a pausa para a Copa do Mundo de Clubes. A partir do jogo contra o Vasco, os jogadores do São Paulo terão 10 dias de folga e aí logo depois desses 10 dias se reapresentam ali por volta do dia 23 e já começam ali a preparação para o restante da temporada. Combinado? Acho que a gente passou por tudo hoje. Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, os comentários estão abertos mais uma vez, tá? Aquele pedido. Além de você deixar seu like e tudo, tá o link aqui da Ola Esportes na descrição do vídeo, vai ficar em todos os vídeos aqui. A gente fechou uma parceria de um mês, então se eles verem aí que a gente está engajando, que o pessoal aqui tá legal, tá bacana, a gente pode continuar aqui e trazer um parceiro que vai poder investir no canal para a gente trazer mais conteúdo, trazer uma estrutura melhor, melhorar aqui o conteúdo para você. Então, só clicar no link, fica ali uns 2, 3 segundinhos, já me ajuda bastante. Se você quiser também criar sua conta, vincular sua conta no Google, lá no Ola Esportes, além de informações, é um aplicativo completo de futebol. Além de informações, tem jogos ao vivo, todos os jogos do São Paulo estarão lá na Ola Esportes e sabe, é de graça, meu irmão. Se eu sou você, não perco tempo, stream aí, tá todo mundo reclamando que tá caro, um monte de stream, vai estar tudo lá na Ola Esportes, e aí com o meu link você já pode garantir ali de graça, na faixa, e vai me ajudar bastante. Combinado? Muito obrigado por você estar comigo até aqui. Boa quinta-feira, meio-dia sai o papo com membros e 5 horas eu volto com mais informação e mais um vídeo. 7 horas estarei ao vivo com o Ilídio para a gente trazer ao vivo aqui o nosso papo, para a gente debater como é que foi esse jogo contra o Tajeres e já projetar também o confronto contra o Bahia. Belezinha? Um abraço, boa quinta-feira para todos.